Bom dia, eu me chamo Luísa Forran e hoje eu vou apresentar o trabalho Super Rio e a Fotografia, um estudo sobre a obra de Guerreiro do Divino Amor, de autoria minha, junto com a professora Lilian Soares. Como pensar a imagem quando o suposto real que ela representa não é mais dado necessariamente como um traço daquilo? Talvez esteja nessa indagação parte dos problemas que a obra Super Rio, do artista Guerreiro do Divino Amor, nos impõe. Este trabalho, uma etapa do Atlas Superficcional Mundial, é um perfil da cidade do Rio de Janeiro, a partir de um universo propositalmente exagerado de imagens e elementos visuais, ressaltando as suas desigualdades e escancarando uma ficção que flerta com a realidade. A imagem fragmentada, cortada, revisitada, tece uma narrativa ficcional hiperbólica, propondo um olhar crítico-político da capital sudestina. Filho de pai suíço e mãe brasileira, Antoine Guerreiro do Divino Amor é artista radicado no Brasil. Suas origens diversas são pilares constitutivos de sua obra, onde ecoam várias questões geopolíticas, sociais e históricas. A sua prática artística vai de colagens digitais à edição de vídeo, construídas a partir de imagens ora produzidas pelo artista, ora resultantes de seu gesto inventariante pela internet. Super Rio, de 2016, trata-se de um conjunto de trabalhos que compreende tanto vídeo como revista. Apenas essa última será analisada. Para compreendermos melhor onde a obra do Divino se enquadra, é preciso fazer uma breve análise histórica dos processos que levaram a fotografia a encontrar seu lugar nas práticas artísticas. A fotografia contemporânea tem a sua existência pautada em aspectos que a localizam muito distante da noção indicial estabelecida por Dubois. Com a consolidação da imagem digital, talvez não seja mais possível concluir que a fotografia tem uma conexão física com o referente. O próprio Dubois sugere a necessidade de uma revisão da ontologia da linguagem. Ante a isso, um dos caminhos possíveis para aprofundar o entendimento da obra de Guerreiro talvez se alicerce no conceito de arte-fotografia, termo cunhado por Rouillet. A partir de uma análise da prática fotográfica, o autor argumenta que, em um rompimento com as noções artísticas anteriores, a fotografia adquire um papel dominante na arte. Essa análise histórica propõe traçar um olhar a partir das práticas de diferentes grupos, os fotógrafos e os artistas. No caso de Guerreiro, percebe-se que ele atua como um artista em que a imagem fotográfica se converte em material estratégico. É nesse entendimento que a obra dele se encontra. Logo, compreender suas imagens com base na compreensão indicial da linguagem não dá conta do trabalho. É preciso considerá-la a partir de uma prática arraigada na arte contemporânea, em que o manuseio dos signos imagéticos se sobrepõe à indicialidade. Super Rio utiliza as imagens como um elemento de construção de significados em uma prática contaminada da fotografia. É o aspecto híbrido do uso das imagens que evidencia a contaminação dos processos. Trata-se de uma fotografia atravessada por diversos outros procedimentos e, por consequência, faz parte de um conjunto variado de ações. É partindo dessa miscelânea que o termo arte-fotografia propõe apresentar um novo status da linguagem, em uma tentativa de englobar a dimensão poética existente nela. A arte-fotografia é, segundo o autor, uma tentativa de romper com práticas anteriores com o objetivo de conferir à fotografia um status de material artístico. É nesse ponto que o processo de criação de Guerreiro torna-se elucidativo. As imagens colagens do artista são resultantes de um processo não apenas de observações dos territórios, como também de uma prévia elaboração de desenhos. Guerreiro idealiza sua odisseia carioca em seus cadernos de esboços, em que parte das imagens formadoras das suas colagens são previamente decididas. Outras imagens, no entanto, podem vir a ser incluídas ao longo da construção. No universo quase infinito da internet, o artista, como um arqueólogo de imagens digitais, vai inventando novas trajetórias entre os signos, manipulando-os por meio de narrativas exageradas. As imagens digitais, consequentemente aquelas de Guerreiro, não estão mais conectadas pela ordem do isso foi, de uma captação do real, mas sim de uma representação possível do mundo. A explicitude exagerada das imagens de revistas são representações com discursos provocadores. O aparente vínculo cortado com o real se transforma em narrativas de mundos possíveis. Dubois, na sua revisão teórica, propõe encarar a imagem a partir dessa abordagem.
O mundo possível de Superrio está narrado por intermédio de imagens e textos interrelacionados, constituindo uma cartografia fictícia da cidade do Rio de Janeiro. Explora-se a capital a partir de suas desigualdades, revelando um cenário catastrófico que, apesar de fictício, possui relações muito íntimas com o cotidiano. Essa narrativa ficcional parece denunciar as relações de poder existentes. O artista lança mão de imagens e elementos visuais muito diversos e que, em um primeiro momento, não estabelecem um diálogo muito claro entre si. No entanto, esse ruído insistente do atrito entre as imagens constitui grande parte da identidade do trabalho. O uso da imagem aqui tem muito em comum com as noções discutidas de arte e fotografia e de imagem e ficção. O eixo central da obra não se coloca no ato fotográfico, mesmo que eventualmente assim o faça. De modo geral, o artista se apropria de veículos terceiros para coletar suas representações imagéticas. E é nessa colagem mirabolante que se nota a pertinência do olhar expandido da imagem em Superrio. Por conseguinte, a revista é fruto das turbulências presentes no campo da fotografia em meio à era digital. Guerreiro lida com um novo estatuto da imagem fotográfica em que o critério da realidade não é mais um critério pertinente. O que interessa ao artista é atuar como manipulador de signos, como propõe Bourrier. As fricções presentes no trabalho demonstram uma noção de uso da imagem extremamente atual, onde a fotografia, desprovida de essência fundamental, é um trampolim para as discussões apresentadas. Por meio de uma estética acumulativa e caótica, Guerreiro imprime um caráter ficcional, em que questiona a estrutura colonialista da cidade. A escolha da desordem imagética é, portanto, adequada para abarcar as diferentes forças atuantes nessa cidade fragmentada, política e socialmente tensionada. Talvez esteja, também no conceito de fotografia contaminada, uma maneira de contemplar, de forma mais precisa, as características do trabalho de Guerreiro. Essa compreensão rejeita a pureza da imagem e parte da premissa que ela, dentro da prática artística contemporânea, está aliada aos mais diversos elementos plásticos e estéticos. Chiarelli argumenta que os artistas atuantes nesse viés não são vistos como fotógrafos, mas sim como atores que contaminam e manipulam o processo. Apesar da intrínseca relação com a imagem fotográfica, para Guerreiro, as imagens são resultantes de uma arqueologia digital, e o artista atua em busca das iconografias que melhor se adequam às suas narrativas. A obra do artista explora a estética das mídias de massa e a saturação de imagens. Essas ferramentas de Guerreiro tecem críticas à realidade, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, fazem emergir disputas simbólicas, antes submersas pelas narrativas do poder dominante. A curadora Diniz, de forma precisa, pontua que Guerreiro tensiona as disputas em torno da hegemonia simbólica, uma vez que ocupa o cubo branco e o campo social elitizado da arte contemporânea, com imaginários que estão dele apartados por processos de distinção social, moral, cultural e política. É por meio da visualidade exagerada, do uso de imagens de origens diversas e descontextualizadas, que a obra se faz política. Ela apresenta uma ficção imagética que mostra uma realidade nem sempre percebida, mas dominada por disputas estéticas, culturais, políticas e sociais. Por fim, Superrio é um trabalho que se encontra nesse lugar contaminado e hibridizado da fotografia. Suas colagens megalomaníacas, permeadas de uma acumulação de diferentes imagens e visualidades, propõem uma extensa construção de significados. Argumenta-se também que essa característica coloca o trabalho de Guerreiro em um lugar de poluição, de não pureza. Isso dá forma a um caminho das provocações políticas presente em Superrio. Uma ficção imagética que possui pontos de contato com a realidade. Estamos diante de uma representação simbólica da cidade. A imagem existente no trabalho de Guerreiro é uma demonstração da nova posição que a fotografia ocupa na produção contemporânea, sem limites, constantemente em renovação e desprovido de uma essência estanque. Muito obrigada.